Gente, boa noite, Pai do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 4. Paulo fala para a igreja de Filipos dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. É interessante que Paulo não está vivendo como se fosse nossos dias um momento de alegria, porque Paulo está preso em Roma e ele envia essa carta aos Filipenses no intuito de agradecer a ajuda, o auxílio. É tão tal que a igreja de Filipenses envia Epafrodito, um obreiro de lá, para o auxiliar lá na prisão. E Paulo manda essa carta por ele e agradecendo aos filipenses pelo cuidado, pelo carinho que tinha para com ele. E ele faz uma afirmação, uma ordem imperativa: alegrai-vos no Senhor. Paulo estava vivendo dias difíceis, Paulo estava preso, Paulo estava com cadeias, Paulo estava distanciado da igreja, mas Paulo não estava longe da fonte de alegria. Então é importante que a gente tenha em mente que as adversidades da vida não podem roubar a nossa alegria. As situações difíceis que acontecem na nossa vida não podem roubar a nossa alegria. Paulo dá a fonte da nossa alegria: alegrai-vos no Senhor. Então a fonte da nossa alegria não são diante das situações em que nós estamos vivendo, mas a fonte da nossa alegria é o Senhor. Então, se alguma situação adversa na sua vida, olhe para o Senhor. Semelhante a isso, Abacuque, ele ora a Deus no capítulo 1, pedindo uma resposta a Deus diante da situação difícil que a nação de Israel também estava, a nação de Judá estava vivendo. E Deus lhe dá uma resposta não tão agradável aos seus olhos. E no capítulo 3, o Senhor traz à memória dele: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no final desse capítulo 3, ele vai falar que ele se alegraria no Senhor, mesmo que as coisas não acontecessem da maneira que ele queria. Então, se na sua vida tem algo assim, que às vezes as situações fogem da normalidade, situações adversas acontecem, lembre-se do conselho de Paulo e tanto o conselho de Abacuque: alegre-se no Senhor, se deleite no Senhor, porque Ele é a fonte da alegria verdadeira. A alegria que esse mundo dá não é uma alegria verdadeira, é uma alegria passageira. Salomão diz que tudo que ele viveu na vida dele era vaidade. E ele tinha 300 mulheres, 700 concubinas, um palácio, era rei de um reino maravilhoso, mas ele disse que no final da vida dele, tudo que eu vivi é vaidade, porque sem uma vida sem Deus é uma falsa alegria. Então, alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Se alegre nele, se deleite nele, em meio à crise, Ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor, em todo o tempo. Se alegre com o teu Deus e adore a Ele na sua beleza.